Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere, acompanha com a gente sempre de segunda a sexta a partir da 1h30. Personalidades aqui da nossa região e do Brasil que passam pelas nossas bancadas e debatem e discutem junto com você os temas que sempre estão na pauta, que fazem o dia a dia, assuntos importantes para o crescimento, para o desenvolvimento, assuntos do dia aqui da região metropolitana e do Brasil também. Lembrando sempre, a nossa reprise é às 8 da noite, às 20 horas, e às 10 horas, às 22 horas, segue o painel regional, também com personalidades, com figuras importantes da região e do país, discutindo com você os temas que fazem aqui a pauta do dia a dia da Baixada Santista e do Brasil. Conosco nessa edição, o Dr. Manuel Rogério, nosso comentarista habitué aqui, tanto do painel regional como do Debates, mais uma vez participando conosco aqui. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde ao Dr. Gastone, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer participar dessa mesa de discussões. Muito bem, como o Rogério já adiantou, mais uma vez com a gente aqui, o sempre deputado Gastone Higg, que mais uma vez nos dá o prazer da participação importante conosco. Tudo bem, Gastone? Prazer rever você. Tudo bem, Boturão. Estamos aqui participando novamente desta roda de conversa com amigos, Mas é com amigos que a gente pode falar bem do Brasil, e da região de Santos. Vamos abordá-los. Muito bem. E também já está com a gente aqui o vereador Banha, que está aqui colocando aqui o microfone. Já o Banha, Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB de Santos, dá também o seu boa tarde. Eu só vou antecipando sempre aqui o nosso telefone para você entrar em contato com a gente, ligar, participar conosco, emitir a sua opinião, fazer aí os seus comentários, 3017 9110, tá certo? Banha já devidamente microfonado. Boa tarde, Banha, tudo bem? Prazer rever você também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, professor Gastone Higg. Boa tarde ao doutor Manuel Rogério, aos telespectadores do painel regional. Muito obrigado pelo convite, participando dessa seleta mesa de discussão. Seleta mesa realmente importante, mesa de sexta-feira, com temas importantes, temas nacionais, temas locais aqui, e muita informação, muito debate importante para você nesta sexta-feira, A gente sempre destaca aqui a manchete do dia, Jornal Diário do Litoral, um parceiro nosso, do dia a dia aqui do painel Debates, que sai na capa aqui na manchete: eu sou o dono da banca, tá certo? Essa é a manchete desta edição e diz aqui no complemento: declaração de Carlinhos Virtuoso, apontado pelo Ministério Público como responsável pela banca do Damasco. O empresário, segundo o Diário do Litoral, possui 217 pontos do jogo do bicho em Santo São Vicente e Praia Grande. A gente passa aqui sempre aos nossos convidados, aqui o doutor Manuel Rogério, a sequência lá para o Gastone e fechando lá com o vereador Banha também essa edição do Diário do Litoral. Bom, a gente tem uma série de assuntos importantes, essa questão do bicho, é verdade, o caso do Embraporte com a estiva, a questão que envolve policiamento, a questão do túnel, o mensalão, o julgamento vai ser retomado, de que maneira isso vai ser retomado. Mas rapidamente, só para a gente passando, o Manuel Rogério queria comentar rapidamente a respeito desse tema. Afinal de contas, o advogado Vicente Castione, que está no caso aqui envolvendo o empresário Carlinhos Virtuoso, defende a legalização do jogo do bicho. Há quantos anos se fala sobre isso? E o Gastone faz a crítica aqui dizendo o seguinte, tem jogo disso, jogo daquilo, mega disso, loteria daquilo, não sei o quê, e o jogo do bicho é considerado contravenção. E aí, Manuel Rogério? Já no Congresso, o projeto de lei que está pretendendo criminalizar o jogo do bicho, ou seja, transformar crime. Hoje ele é uma mera contravenção penal, mas eu, passando uma leitura no jornal, eu comungo com a ideia do Castione. Eu acho que o jogo do bicho já é uma coisa que já se instalou no contexto social. Isso é umas coisas que você encontra na lei de introdução ao Código Civil. O costume, ele vira lei. E o jogo de bicho é um costume, e eu acho que por conta disso seria a hora, na vez de criminalizar, regularizar. Que assim seria mais uma forma de fonte de renda para o governo, porque ele arrecada impostos com isso, e no caso de estar regularizando, tendo uma fiscalização efetiva para que não haja desmando que prejudique aquele que tenha a vontade de jogar no bicho. Essa é a minha opinião. Gastone, tem alguma coisa a complementar sobre isso? Até um pouco mais. Veja bem, eu era menino, e estamos falando disso quase 70 anos atrás, e a banca da Damasco existia. Era o pai do Carlinhos Virtuoso,
Quem não conhecia? Toda Santos sabia quem era. Eram amigos até do Antônio Feliciano, que lhes dava cobertura, famoso político da época, patrono da minha turma até de direito. Mas o que eu gostaria de relatar para os senhores telespectadores é uma passagem. Eu fui deputado federal, como sabem, 16 anos, e tive a oportunidade e apresentei projeto, não só descriminalizando o jogo, ou seja, abolindo, porque o jogo é proibido porque ele se inscreve como uma contravenção penal. E eu simplesmente revogava o dispositivo da contravenção, ou seja, acabou com essa história. Joga quem quer. Agora, se alguém, mas vão fazer o jogo roubado. Se alguém fizer jogo roubado, chama-se estelionato. É punido como estelionatário, é como alguém que promete dar prêmios e não dá. Vou proibir de dar prêmios, é crime dar prêmios. Por quê? Porque o sujeito pode, ao premiar, fraudar a premiação. Não, senhor, é o processo por estelionato. E assim devia ser em relação ao jogo. E eu digo isso porque também tem uma correlação, esta muito mais complexa, esta que tem que ser cuidada cientificamente, tem que se arranjar mecanismos para que não se exceda a liberalização, que é a questão das drogas. Nós, com o jogo do bicho e com as drogas, nós alimentamos o crime. O crime saiu das mãos do controle do Estado, porque as drogas e o jogo do bicho envolvem cidadãos que não são criminosos nem delinquentes, envolve todo o mundo de mais ou menos, e que não se pode distinguir no meio social. Não há como discriminá-los, não há possibilidade da gente condenar a totalidade. O viciado em drogas pode estar na nossa família, ser um filho meu, ser um neto, enfim. Isso, então, mistura, digamos assim, a parte boa da sociedade com a parte viciada ou que se comprometa. O certo era como foi feito com o fumo. Não precisou se proibir o fumo. Quando quisesse proibir, ou melhorar, é fazer campanhas de esclarecimento. As pessoas têm que ser educadas. Uma educação em relação ao fumo, quando todos resolvemos, o que aconteceu? Hoje não temos nem 1/3 dos fumantes que tínhamos há 30, 40 anos atrás. Vejam como funciona. Então, eu estou mais ainda, mas eu ia lhes contar o seguinte, apresentei projetos acabando com a criminalização. Sabem, não consegui que o projeto fosse votado. E eu era líder, e eu insisti, fui em cima, fiz parte da comissão, o relator da comissão sumiu com o projeto, escondeu, o presidente da comissão desapareceu com ele, tudo por quê? É claro, porque o jogo do bicho não lhe interessava ser descriminalizado. Porque ele era criminalizado que ele existe, que o banqueiro existe, porque senão ele vai sofrer concorrência. Se ele for livre, a Caixa Econômica vai fazer. Tentei fazer isso, fiz até como é que se chama os bilhetinhos lá que se preenchem? Pule? Eu fiz até uma pule, montamos uma pule para se adaptar ao jogo do bicho. Pô, bem, os bicheiros pulavam. Quer dizer, na hora que você fala em descriminalizar, não é negócio para eles. Porque eles movimentaram 80 milhões. Deram 2.600.000 para os policiais, mas e o resto? O resto eles embolsaram. Se fosse descriminalizado, o jogo, outros apareceriam, haveria uma concorrência. Teríamos entidades, até ter banco fazendo sorteio. Qual é o problema de se fazer? Entra quem quer, ninguém é obrigado, não há chantagem. É isso aí, velho. Os bancos já fazem isso hoje, são os títulos de capitalização. Mas mais do que o banco, o Estado, tem tudo tipo. O Jockey Club está aí, o Paraguai está aí, às nossas portas. As pessoas tomam navio aqui. Vem um navio com cassino te buscar aqui em Santos. Te leva 3 milhas fora daqui, desapareceu a penalização. Isso é uma bobagem. É que, na verdade, procura-se fazer, e esse é o erro. É por isso que entramos no descalabro criminoso de hoje, sem controle. Porque permitiu-se que no Rio
fosse fazer negócio com os bicheiros, sustentam o carnaval, injetam dinheiro. E o Brizola começou errando lá, fazendo acordo com os bandidos. Não se faz acordo com o bandido. A legalidade é o único caminho. É como com a liberdade, com a democracia, não se faz acordo. Não se derruba a liberdade e a democracia sob preço nenhum. Muito bem. Eu vi o vereador Boy a respeito desse tema. É verdade, e polêmico, não né? muito distante, nós tivemos aqui, em todo o Brasil, levou mais uma vez ao Congresso, ao Senado, o calor da discussão com relação a bingos. Foi um momento que o Brasil praticamente parou, era chuva de liminar, se era competência do Estado, se era da União, se era do município, se não era de ninguém. É como disse o mestre Gastone, quando você tenta regularizar, porque a hipocrisia ela não pode parar sobre um tema como esse. Eu sou dono da banca. Poxa, o jogo do bicho é mais velho que andar para frente. O jogo do bicho, pelo amor de Deus, não dá aqui pra gente falar, olha, não, contravenção, adultério. Já pensou se a gente for prender todos os bicheiros e os problemas da adultério? Não tem cadeia no Brasil. Não tem mais cadeia, contravenção. Aí você vai falar assim, porra, mas tem uma tese dentro da temática do direito penal que o maior absorve o menor. Aqui tá, o Ministério Público inverteu. Eu tenho o maior respeito, sou um dos caras que mais provoca o Ministério Público nessa cidade e nessa região. Tenho respeito pelo GAECO, pelo GAEMA, mas, querido, não vamos buscar bicheiro, não. Não vamos buscar. Tem que regulamentar? Tem. É obrigação do Estado, é obrigação do país regularizar, vai gerar emprego, porque se o cidadão que joga não joga aqui, ele vai, como bem falou o Gastone, ele vai no Jockey Club e joga. Ele não vai aqui, ele vai na Mega Sena, vai na Loto Fácil, joga no Lotomania. Outrora tínhamos o Baú da Felicidade. Mania. O Baú da Felicidade, que tem o carnê, que o cidadão depois repassa as mercadorias. Aí tem a Telecena Milagrosa do Silvio Santos. Todo mundo tem jogo aqui. Então, não adianta disfarçar com essa demagogia. Vamos regularizar. Vai entrar mais dinheiro para os cofres públicos, porque vai ter imposto. Porque você vai ter serviço, vai ter geração de emprego. E vai jogar quem quer, porque o cara sai daqui, como disse o Gastone, ele vai para Punta del Este. Aí vai de excursão ainda. Derrama dinheiro em Punta del Este, derrama dinheiro no Paraguai. Os transatlânticos saem aqui, os caça-níqueis girando dia e noite. Não, isso é demagogia. Vamos fazer o seguinte, GAECO, GAEMA, vamos procurar esses contratos mirabolantes do Porto, onde essas pessoas chegam lá no mangue, da noite por dia, e são donos de terminais. E olha, é uma vasta quadrilha, viu? Começa com um primor de papéis jogados ao ar, o cidadão não tem nada. Ele é dono da área da Marinha, o cidadão é dono da área da União, o cidadão vai invadindo Mata Atlântica, o cidadão acaba com nascedouros de garças, e não dá nada, Gastone. O cara está instalado, não respeita a mão de obra dos nossos estivadores. A diminuição da arrecadação ela é nítida, ela é premente. Ninguém ecoa, ninguém briga sobre nós, ninguém fala sobre isso. Aí você demanda, faz o litígio. E quando vai ser julgado, o cidadão ficou 20, 25 anos explorando o porto. Aí quando entrega a carcaça para o poder público. Isso é que a gente tem que estar investigando. Estão dando o patrimônio público a essas pessoas que chegam aí de primeira hora e diz que quem chega na primeira hora toma água limpa. E estão tomando mesmo. Estão nadando de braçada em o Porto de Santos. Tem que ser o primeiro a ser investigado com esses arrendamentos, com esses quesitos de portos privados serem instalados em áreas ambientais, as pessoas que não pagam os respectivos passivos ambientais e aqueles que tomam área pública clandestinamente se dizendo que é sua e ainda aluga a área da União, ofere dinheiro e não paga imposto, Gastone. Isso o que é? Isso é crime, isso é bandido, tem que estar na jaula. Agora, eu acho que não tem que estar procurando o jogo do bicho. Tem que normalizar? Está errado? Vamos regulamentar isso aí para oferir dinheiro. Não pode ficar faltando dinheiro para educação, para saúde. Agora,
a área do patrimônio público, como está acontecendo em Santos, e esses arrendamentos mirabolantes que jogam poeira dia e noite na cara do santista, com esses grãos particulados, fertilizantes em lugar errado, terminal transatlântico totalmente fora do eixo. O que nós vamos esperar mais? Caiu um vulcão aqui, as larvas do vulcão da Dilma Rousseff. Só falta cair larva de vulcão aqui, porque, olha, Santos, do seu tempo, Gastone, infelizmente, nós não estamos vendo mais. Não tem representatividade, não temos mais voz, fazem daqui o quintal, a porta dos fundos da Casa da União e agora do Estado, com essa desapropriação aí das casas populares, dos nossos menos favorecidos no Macuco, do Estuário, que vão perder casas com a instalação incompetente do Dessa com relação a esse túnel que vai sair lá no Guarujá. Então, tudo isso aqui é uma brincadeira. Estão brincando com a Baixada há muito tempo. Olha, sobre essa questão levantada pelo Banha, mais uma vez a gente destaca aqui, está marcada para a tarde de hoje, sexta-feira, não é? uma nova reunião envolvendo aí a Estiva e a Embraport, né? É uma reunião que pode determinar uma nova ocupação ou não nas instalações da empresa brasileira de terminais portuários. Essa queda de braço está difícil de ser solucionada, hein, Rogério? Botorã, enquanto nós estamos falando aqui de regulamentação ou não do jogo de bicho, para evitar esses desmandos que está acontecendo, na verdade, nessa relação com os operadores portuários, os trabalhadores avulsos perderam. E isso já ficou determinado com a ratificação da medida provisória em lei. Então, hoje é lei, os operadores portuários podem contratar diretamente, sem necessidade de ter a contratação dos avulsos, e agora os trabalhadores avulsos ficaram à mercê da boa vontade do operador portuário que não quer contratar, que não quer chamar terno da Estiva ou de outro sindicato. Por quê? Porque a lei permitiu isso. E essa lei veio em toda essa nova regulamentação. Isso que o Banha está falando na questão dos novos arrendamentos, na questão de empresas que se instalaram em detrimento até do nosso meio ambiente, sem se preocupar com os nossos trabalhadores, com o espaço no mercado de trabalho dos nossos trabalhadores. O que a gente está vendo aí é um machado que veio de cima para baixo e a cidade está suportando isso e vai saber se vai aguentar tanta força contrária em cima da gente aqui da nossa cidade de Santos. A contratação que ficou definida em lei é a contratação por regime de CLT, né? Não é isso? CLT. Parte dos CLT, operadores portuários. Trabalhador com vínculo. Né? Como toda boa lei, existe uma grande vírgula. O mestre Gastone está aqui e eu gostaria até de perguntá-lo. Esse é o único país que uma portaria vale mais que uma lei, né, Gastone? Porque quando fiz a portaria 94/95, que se criou a estrutura do Porto Organizado, é dessa portaria que a dona Embraportes entra, a dona BTP ela entra, os outros clandestinos que querem fundar portos aqui, lá na Lemoa também entra, na Ilha Barnabé também querem fazer outro porto, lá do lado até da terrestre, lá da onde depósito de lixo, lixão, querem fazer 2 berços de atracação lá, Ecovias. Então, querido, todo mundo quer fazer berço de atracação, tudo dizendo que está fora do Porto Organizado, para subrogar o quê? A iniciativa do terminal privativo que se encaixa nessa lei, nesse MP 595, onde ela faz uma concorrência desleal. Se a gente quer um país que desenvolva, se a gente quer um país com isonomia, a lei já começa pela isonomia, que é o direito universal de uma lei, a isonomia, a universalidade da lei, a questão que a lei serve para todos, mas aqui não. O privativo tem mais incentivo que o público. Aí faz a concorrência. Baixa-se a arrecadação, por quê? Ou é pela menor tarifa ou pelo maior volume de produção. E essa produção ou essa menor tarifa, ela vai para os paraísos fiscais desses terminais. E aí fica o quê? O nosso trabalhador avulso, que deixa a riqueza e que gera o dinheiro no nosso comércio, vai ficar sem trabalho. Ou vai diminuir, vai se ter um custo fixo. Vai trazer gente de fora, como está se trazendo na Uzi Minas aí, muitas pessoas vindo, voltamos ao pau de arara, meu amigo Gastone Rigg. E aí
Se pede lei, se pede legislação, fala-se de carteira assinada e agora uma CLT para uma atividade altamente profissional, gabaritada, que existe há mais de 100 anos, que são os estivadores de Santos, né? Organizada, e agora, e o número de acidentes? Que tem muita gente lá que vai dizer que é estivador, nunca mexeu, nunca desceu no porão, não conhece o navio. Como é que fica isso, meu amigo Gastone? Uma portaria vale mais que uma lei? O Gastone vai pensar um pouquinho, nós estamos em cima do break, né? E na volta ele vai poder discorrer sobre esse tema levantado aqui pelo Rogério e pelo Banha com mais facilidade. Só uma informação importante, segue até dia 30 agora de setembro a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, não é sempre uma alusão ao Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. As peças novas de qualquer valor podem ser levadas à sede do Fundo Social, lá na Gota de Leite, né? Aqui na Avenida Conselheiro Neves, 388, bairro da Encruzilhada. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia ou das 14 às 18 horas, tá certo? Os presentes serão distribuídos para as crianças assistidas pelas entidades beneficentes cadastradas no Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, é só ligar para 3222-8050. 3222-8050. Agora, um rápido intervalo, já volta o painel Debates, em instantes. Vamos de volta, segundo bloco aqui do nosso painel Debates. Hoje, com prazer, recebendo aqui o Dr. Manuel Rogério, na sequência aqui, o nosso sempre deputado Gastone Rigg e, na nossa ponta direita, lá fechando o nosso time, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos. 3017-9110, segue o telefone aberto para você manter o contato conosco, pelas redes sociais também, não é? Pelo Facebook, facebook.com/painel regional, você compartilha com a gente. Pelo site aqui da TV Santa Cecília, o portal da Santa Cecília, você acessa e clica lá no ícone do painel regional e acompanha em tempo real tudo que está sendo debatido e discutido aqui no programa, tá certo? E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa o YouTube, né, revê o programa ou alguns trechos importantes, caso por acaso você tenha perdido, tá certo? Ficou a palavra para você, meu caro Gastone Rigg, a respeito dessa polêmica toda que envolve aí o trabalhador portuário e especialmente o caso da Embraportes, a gente está discutindo aqui, né? Mas o Banha levantou bem, né? Outros terminais aí que vão se instalar aí nessa nova lei que foi originária da MP 595. Pois não, Gastone? Essa é uma velha discussão e eu, inclusive, tenho um trauma pessoal em relação a isso. Durante muitos anos, eu no Congresso Nacional fui, junto com o Covas, quando ele assumiu a senatoria, eu na Câmara, o Covas como senador, durante algum tempo o Coiuía e o Del Bosco Amaral, depois acabei ficando só, porque o Covas também foi para a Prefeitura de São Paulo, e eu sozinho a defender a posição da existência dos avulsos. Veja bem, para mim é uma questão filosófica e doutrinária. Houve uma época que o trabalhador era um verdadeiro escravo. Não tinha contrato, não tinha assistência social, não tinha direito a férias, indenização, a coisa nenhuma. Bom, Getúlio Vargas é quem realmente recuperou isso para dar ao trabalhador uma condição de cidadania. Pois bem, só que isso já se passaram aí 70 anos. É época já desse trabalhador também se libertar da ferragem que o amarra a esse tipo de contratação. Porque ele deixou de ser um escravo e passou a ser um dependente do patrão. Isso não é uma sociedade justa. Quem busca uma sociedade justa, busca equanimidade, quer dizer, equalização entre as pessoas. Como fazer isso entre o trabalhador e o empregador? É dar ao trabalhador o direito de escolha e ao empregador também. Olha, nada mais perfeito do que o trabalhador avulso. O trabalhador avulso ganha por produção sempre. Se tem navio, trabalha. Mas não é só se tem navio. Se transporta mais carga, ganha mais. Ganha mais. Transporta menos, ganha menos. Ou seja, é absolutamente justa a remuneração com o seu esforço. Mais ainda, poupa o empresário na época das vacas magras, ter que aguentar uma folha mensal, que é o que o leva à falência. É verdade. E por isso, como todos os portos vivem de sazonalidade, ou seja,
de épocas, por exemplo, uma época é a colheita do milho, então enche de milho e tal. Esse embarcador ou esse agente marítimo, ele sofre muitas alternâncias. É o que mata no Brasil, é o tal do E é o que fixo, leva custo fixo. Exato, é o que levava a todos a aparecer. Tentei vender isso de todas as formas, defendi isso, que o trabalhador seria o trabalhador do futuro. Veja bem, uma mazela terrível que até hoje não se resolveu, foram os boias frias. Olha, se houvesse sindicato de trabalhadores avulsos rurais, não haveria boia fria. Não existiria mesmo. O fazendeiro precisa de um grupo de 12 homens para a colheita dele, liga para o sindicato manda os avulsos. Quando aqui não tem, pela sazonalidade, não está havendo demanda de mão de obra, lá no outro setor, laranja e tal, está havendo, desloque-se os trabalhadores para lá. Enfim, com isso, nós resolveríamos infinitos problemas. Como o problema, veja bem, que naturalmente vai acabar se resolvendo das domésticas. Claro que as mulheres hoje, as donas de casa, estão assustadíssimas. Não vai acontecer. O que não pode acontecer é a existência de empregada doméstica, uma espécie de sub-humano. Quer dizer, existe numa casa, no apêndice da casa, no quartinho dos fundos, dormindo na enxerga, comendo o resto da comida, não tendo disponibilidade da vida própria, da sua família, do seu lar. Ora, isso tem que acabar, é evidente. Nós temos que nos civilizar. Então, para que evolui? Evolui para o tipo da faxineira, ou seja, ela é uma trabalhadora livre para escolher onde ela trabalhe, para trabalhar, vender o seu trabalho pelo preço que entenda, e a patroa também de pagar. Mas uma situação que lhe deixou muito angustiado, e o senhor dizia aqui no intervalo do programa, quando a gente prepara uma lei, o legislador, ele procura estar imbuído dentro dessa lei o quê? O princípio da isonomia. A gente está falando aqui de uma portaria que dá um beneplácito do público para o privado. Aí o público vai competir com o privado. Só que o público, ele tem que estar dentro dos ditames daquela legislação que faz cumprir, tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que pagar. E o privado paga se quiser, poderá, deverá. Como é que é isso? A portaria grita mais alto que a lei? Não, mas como é que é essas coisas? Veja bem, esse é um problema que teria que ser resolvido pelos tribunais superiores. Realmente, eu penso que é inconstitucional essa situação. O fato de dizer, não, a portaria o que resolve é a superfície, o âmbito onde atua o porto organizado. A lei não, a lei te dá ou não o direito a fazer terminal em algum local. Bom, mas isso é a mesma coisa. Se a portaria pode fixar o local do porto organizado, ela então está, na verdade, dando concessão de um tipo, não precisaria da lei, não precisaria, a portaria resolveria o problema. É verdade. Então é evidente que é um engodo. Eu estou fazendo algo inconstitucional, porque eu estou fazendo com que uma matéria que tem que ser votada por lei específica seja tratada como matéria de menor valia a ser fixada por qualquer diretor de diretoria de um ministério. Então é um absurdo isso. Está afrontando até a pirâmide da lei, que fala, nós temos lá na ponta da pirâmide a Constituição, certo. Depois nós temos a lei complementar, depois vemos com a lei ordinária, instruções normativas e portaria, que aí já fogem atos legislativos, já foge uma participação maior da sociedade. Até quando você vai na lei, tem uma participação de toda a sociedade, é o Estado Democrático de Direito, a sociedade participa, ainda que indiretamente, porque lá estão os seus parlamentares, aqueles que foram eleitos para lhe representar. Claro. Quando você sai da lei e passa para os atos normativos, que é instrução normativa, que é portaria, aí já são atos que emanam puramente da vontade do governo, que já começa a ser um ato ditatorial. Aí estão assistindo a gente lá, o Sindicato dos Estivadores, o trabalhador que está do outro lado, ele quer saber como se dá a essa mordomia. Quer dizer que o porto público paga dragagem, sinalização, eu acho que essa é uma luta. E o porto privado não paga nada e ainda diz que sim, está no porto privado. Essa é uma fora luta. do porto organizado. Essa é uma luta
que os trabalhadores enfrentaram em todo o mundo. É verdade. E já enfrentaram aqui, o Sindicato de Estima já brigou por isso. E muito. Já ganhou, já foi para a COSIPA, ganhou e tal. É na luta mesmo, não há jeito. Porque se esperaram dos tribunais, eu quero lhe dizer, essa semana para mim foi uma semana decepcionante. Eu sou um advogado, nasci dentro das atividades jurídicas, cresci e me desenvolvi nisso. Quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal capitular num instante que ele deveria se definir e não se definir apenas legalmente, porque o Supremo Tribunal Federal tem por função decidir também politicamente. Ou seja, mesmo que a lei diga tal, se em determinados momentos a nação exigir um procedimento diferente, é um Tribunal Supremo que tem que decidir. Pois bem, nesse instante que falece em todos os brasileiros a esperança e as expectativas, que os movimentos saem às ruas, sem liderança, sem nem bandeiras, apenas porque passaram a descrer, não há nada mais para acreditar, são só promessas vãs, e vem por aí esse monte de coisas, o túnel aqui, o túnel ali, tudo errado, nada programado, quer dizer, tudo ao sabor de interesses e às vezes, interesses inconfessáveis, como essa história do VLT por aí, muito esquisita. Agora, vai o Supremo julgar, como julgou, através de um dos seus melhores juristas, que é o Celso Mello. E última trincheira da esperança do povo, né? Vindo do Ministério Público, com formação realmente acadêmica, e dá esse voto. O que significa isso para uma nação democrática? Terrível, não é. Olha, até digo a você, se algum estrategista político quisesse traçar para o PT nesse momento algum roteiro, ele diria, procure que sejam condenados rapidamente. Coloque eles na cadeia e fotografe muito e filme. Porque imediatamente você verá uma reação popular dizendo, pô, coitado, aí os outros. E aí a coisa se voltará a favor do PT contra todos os outros. Ninguém vai poder jogar pedra, porque o que o povo vai querer é que põe os outros na cadeia, achando que o pessoal do PT realmente está pagando e está mostrando que tem uma administração honesta, honrada, isenta de qualquer ânimo. Agora, Gastor, o voto foi dado, né? 6-5, está definido lá, o STF acatou os embargos infringentes, né? O Celso Timero, inclusive, o Rogério participou aqui, o Banha também, todas as pessoas que eu entrevistei aqui disseram, praticamente foi o nome que ele daria. Na terça-feira eu antecipei. Você antecipou na terça-feira. Ministro técnico vai aceitar o recurso dos embargos infringentes. Exatamente. São palavras, não são minhas, são da ministra Eliana Camon. Ela diz que é um tecnicismo que não há de se admitir. Não era. Não há de se admitir, porque ele foge à realidade das coisas. Então, para a população, igual o Gastone bem antecipou, para a população que não entende, não sabe como funcionam as filigramas jurídicas, como é que funciona todo esse contexto de leis, não consegue entender que um Supremo Tribunal Federal, que ficou 6 meses debruçado sobre a ação penal 470 para julgar, depois de julgado, vai novamente julgar pelos mesmos ministros. Algumas pessoas estão falando assim, mas tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas não tem como ter duplo grau de jurisdição. Quanto tempo vai demorar para se fazer justiça? Não, é pior. Porque a justiça, quando não se faz na hora, se faz tarde, deixa de ser justiça. Pior. Tem muita gente falando na pizza, que a pizza está assando. Vai esquentar isso há 2, 3 anos. Vai demorar quanto tempo para você arrastar esses embargos aí? Não, a verdade é que esses embargos não existem mais. Há alguns anos, a lei processual foi modificada e não se acolheu os embargos. Os embargos infringentes estão em alguns regimentos internos de tribunal. E é o que dizia o Banha a respeito da história da portaria. Quer dizer, o regimento interno do tribunal, que não é nada votado externamente, passa a valer mais do que uma lei infraconstitucional, é verdade, mas uma lei com ampla
ampla votação nacional, uma lei que passou pelo Congresso, que foi sancionada, etc. É incrível isso. O regimento interno, porque é isso que está se fazendo. Mas eu acho que os embargos infringentes, quando até num tribunal, onde ele tem uma Câmara, que outros que não julgaram ainda vão voltar a julgar, aí ele ainda seria cabível. Agora, aqueles que já julgaram, os mesmos voltar a julgar aquilo que já foi decidido. Me permite uma explicação para o telespectador? Mas aconteceram algumas mudanças de ministro ali, não aconteceram? Sim, mas Não, é o que eu queria exatamente só fazer uma explanação. É porque nos tribunais normais, como o Tribunal de São Paulo, por exemplo, que é o maior tribunal do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, com 300 desembargadores, evidente que ele se divide em câmaras, e se divide lá do cível, criminal, câmaras, etc. E tal. Dentro dessas câmaras, são turmas, são turma de jogadores. Então você tem, por exemplo, cada turma de 5 juízes. Então eles se bipartem em 3, para poder ter mais processos, conseguir ter mais velocidade. Então, quando um processo é julgado só por 3 desembargadores dos 300. Ou seja, quando dá 2 votos a 1, e é o que estava dizendo nosso colega, quando dá 2 votos a 1, o sujeito perdeu. E ele fica com os outros 297 desembargadores que não votaram, e que poderiam um único voto de empatar. Então, ele precisa ter direito a um pouco mais de amplitude nesse voto. Daí se dá os embargos infringentes que permitem ele recorrer, então, à Câmara, onde vão os 5 julgar, ou seja, ampliando, necessitando de mais revigoramento. Mas no caso do Supremo, não. No Supremo não se divide assim, isso é votado pelo Pleno. Os 11 que votam a primeira vez, votam a segunda. É possível admitir que o ministro do Supremo passe meses e meses, anos e anos, depois do Estado Soberano, dê a sua sentença discutida por todos. Olha, nem nós aguentamos ficar ouvindo na televisão. E no entanto, depois, dê ainda direito ao sujeito a rever o seu próprio voto, como se ele fosse capaz de errar. Mas se ele é capaz de errar, tira ele daí, pô. Não tem o mínimo cabimento. Vamos por mais um rápido intervalo. Já já a gente continua esse debate importante aqui com o Gastone, com o Manuel Rogério e com o vereador Banha, do PMDB de Santos. Já já. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates. Aqui a gente conversando com o Dr. Manuel Rogério, com o nosso Gastone Rigg e com o Banha, vereador do PMDB aqui na cidade de Santos. Né? Por falar em vereador, em Câmara Municipal, a gente registra aqui com muito pesar o falecimento da senhora Juraci de Oliveira. Juraci de Oliveira, que era mãe do vereador, colega aqui do nosso Banha, né? Roberto Oliveira Teixeira, do Roberto Jesus, também do PMDB, não é, Banha? O sepultamento, o velório está acontecendo lá no velório da Santa Casa de Santos. Velório 1. Velório 1, né? A partir das 15h30. A partir das 15h30. E o sepultamento está marcado para 17 horas. No cemitério da Areia Branca. Certo? Então nós noticiamos aqui, viu? O falecimento, Gastone, de Juraci de Oliveira, que é mãe do vereador Roberto Oliveira Teixeira, quero me solidarizar nos votos de pêsames ao pastor Roberto Jesus, nosso vereador, cuja vida política eu ajudei na sua caminhada. Muito bem. A solidariedade de todas nossas, né? Nossos sentimentos aqui de toda a equipe do Painel Debates ao vereador Roberto de Jesus, né? E carinhosamente chamado de Romário, né? Pelas pessoas que conhecem, mas ele é muito parecido. Diga, Banha. Eu queria aproveitar esse instante que não é sempre que a gente tem ao nosso lado uma pessoa não só da experiência, do conhecimento e principalmente desse já ex-político. Hoje vim do estuário, do Macuco, vejo os moradores de lá cabisbaixo, professor Gastone. As pessoas não sabem, se instalou naquela região uma insegurança tamanha. São pessoas idosas, estão deprimidas, doentes. Praticamente o imóvel é familiar, que deixou o avô, deixou para o filho deixou, o pai deixou para o filho. Cada imóvel tem 5, 6, 7, 8 pessoas morando naquele imóvel. E vem uma eminência parda que mal cuida das nossas rodovias, porque as rodovias têm concessão, que é o DERSA. As balsas
essa negligência que a gente vê, contratam tantas balsas, compram tantas balsas e sempre quebradas, deterioradas, terceirizam. E agora essas espaçonaves náuticas que a gente está vendo aí entre Itapema e ali atrás da alfândega, uma nave espacial, aquilo é uma coisa que cabe 800 pessoas. Mas o que será que acontece mesmo dentro dessas pessoas que tentam, que a gente vê que planejamento não houve algum? O traçado deteriora. A gente fala aqui de mobilidade urbana. Os carros estão entupindo a nossa cidade. E nós estamos trazendo o carro de dentro da malha rodoviária, de dentro das estradas, para dentro da cidade, uma aberração profunda, entupindo a cidade, degradando a malha rodoviária e expulsando os filhos da terra para outros locais. Como é que o senhor analisa um caso como esse? O que a gente pode deixar de esperança para esse povo sofrido? É ação popular, mandato de segurança? O que nós podemos para paralisar uma aberração dessa? Só um parênteses antes da análise do Gastônio, né? Que aquela famigerada maquete que o então governador Serra apresentou da ponte, aquela ponte monstruosamente alta, que teoricamente ligaria, né, a ponta da praia ao outro lado de Guarujá, o projeto partiu de dentro do Dersa também, ou da Dersa, sei lá. Diga, Gastônio. Bom, a verdade é a seguinte, a Dersa se interessa em fazer a ponte onde está tentando projetar agora, porque esse é o calcanhar de Aquiles da Dersa no transporte, porque compete à Dersa o transporte marítimo entre dois municípios, por exemplo, dentro do estado. É o caso de Santos e Guarujá. Esse transbordo de Santos para Guarujá, Guarujá para Santos, é competência, é obrigação da Dersa assistir. Acontece que aí nós temos 3 possibilidades. A dos ferryboats de hoje, da ponta da praia, que na verdade vai muito bem, porque foi terceirizado. O Estado pôs uma fortuna fazendo balsas novas e terceirizou. Quer dizer, o Estado não precisou nem investir. Bom, foi terceirizado e essa terceirização dá um lucro imenso. E o Dersa ainda recebe aí alguns milhões. O outro ponto é esse de Itapema, até o Macuco. Nesse ponto é que é o calcanhar daqueles da Dersa, porque ele é obrigado a fazer o transporte de pessoas só. E isso é feito em barcos que cada vez mais o porto vai impedindo de que eles trafeguem sem risco. Nosso porto é uma língua, é uma faixa estreita. E com a passagem de barcos permanentes, de grandes navios, vai se tornando impossível você fazer uma navegação nesse canal sem risco. E esses lanchões que transportam passageiros são lanchões para 500, 700 passageiros. Se não fossem os nossos catraeiros, estava falido esse sistema. E ali passam 10 mil pessoas, mas além com os catraeiros. Além de que é deficitário o sistema. Então, como a Dersa perde dinheiro no sistema, corre o risco de afundar, de abalar uma barca dessas, e realmente a diretoria da Dersa ter que ir até para a cadeia, é claro que eles querem se desvencilhar dessa obrigação. Qual é a solução? Vou fazer um túnel, vai estar aqui, ó. Acabei com a balsa. Aliás, acabei com as barcas. Essa é a solução. Porque o certo mesmo é o ponto número 1, lá na Alemoa, onde vai deixar de incomodar tanta gente quanto agora. Temos áreas lá livres, possíveis de assentar tanto o início do túnel, quanto lá na Ilha Barnabé, ou já na parte continental de Santos, pode ser assentada a saída do túnel, sem grandes incômodos, e melhor, ligando a Rio Santos, a Imigrantes e Anchieta. Passando tudo, até caminhões. Passando tudo, quer dizer, os caminhões não precisam mais trafegar pelo centro de Cubatão, não precisam trafegar pelo centro de Itapema, não precisarão trafegar pelo centro de Santos. Que maravilha! Mas por que essa ânsia de fazer, meu Batonier? Porque para se livrar do problema que é seríssimo. São 100 mil pessoas que ficam nesse ida e vinda de Itapema para Santos, com todos os riscos que a Dersa tem, além do prejuízo que ele dá. Orçamentariamente é péssimo para os diretores da Dersa.
Claro. Então, é essa a razão. Tudo no Brasil é feito desta forma. O que é triste, terrivelmente triste. Não se cuida, quando se fala em mobilidade urbana, se fala já, porque isso já é um conceito moderno, que se percebeu que não adianta fazer um viaduto, não adianta fazer uma rua a mais, asfaltar outra, porque imediatamente o volume de carros que era X passa a 2X, ou seja, ele dobra imediatamente. O que aconteceu com a perimetral no Porto? Então, e vai ser... já está ocupada pelo município. Qual é a inteligência? É se fazer uma Demorou mobilidade... tanto para ser feito? Sim, mas o que é a mobilidade? É eu apanhar todos os meios de locomoção, todos os meios de comunicação, porque aí entra computador, televisão, rádio, telefone, enfim, é a mobilidade que você tenha dentro da cidade e vamos distribuí-la de forma a ter para todos sem congestionar. Princípio da conurbação. Sim, é mais até do que a conurbação, porque chega a própria mobilização total dos municípios conurbados. Então, um VLT seria importante depois que eu criasse o sistema de transporte. Pode ser que ele viesse a ser importante, evidente, ligando Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente até nós, é importantíssimo. Mas ele não pode ser um sistema isolado, porque aqui, ele chegando dessa forma que chega, vai congestionar Santos, porque Santos não tem saídas. Por exemplo, se tivesse um monotrilho, porque nós não podemos fazer subterrâneo. De superfície é impossível também, que não há mais espaço na ilha. Então, é o elevado. Pelo elevado, se nós circundássemos a ilha, nós teríamos todos os pontos principais atingidos. Ou seja, as praias, que são as moradias mais elevadas, que é o turismo, etc. O porto inteiro, que é o centro de produção de trabalho. O centro da cidade, com Petrobras, etc. A zona noroeste, onde tem a mão de obra que trabalha aqui. Então, perceba, entrando em São Vicente também, cidade náutica, e vindo pelas praias de São Vicente de Itararé de novo. Diminuir o trajeto rodoviário. Você o rodoviário só ficava de bate e volta. Não, você resolveu o grande círculo. Aí sim você pode fazer, sei lá, Conselhebres, pode fazer. Por quê? Porque eu tenho o tráfego direto de locomoção numa única direção. Mas não se faz isso. Ninguém pensa nisso. Pensa que vai fazer o VLT, vai ser inauguração, corneta, o diabo e tal. Muito bem. Só que eu duvido que funcione. Porque Campinas fez isso. Sabe onde estão os trens e as locomotivas? Jogados em terreno baldio e desfeito. Não funcionou, né? Desfeito lá o VLT. E o túnel da Zona Noroeste, você acredita? Também não acredito. Porque houve uma reunião agora. Ontem, sim, em São Paulo. Mas estão vendendo um negócio. O prefeito Paulo Alexandre, o prefeito Billy, com o Ministério das Cidades, né? Sim, mas não tem sentido. Primeiro, uma extensão tão grande. Você vai dizer, qual o interesse de alguém que mora na Zona Noroeste em vir para o Gonzaga? Tomar banho de mar? Não dá para eu entender muito bem. Porque quem trabalha aqui em Santos não mora lá na Zona Noroeste. Mora, na verdade, hoje em São Vicente, Praia Grande, lá para baixo. Na Zona Noroeste é o pessoal do Porto, em via de regra. Eu até o seu fluxo, eu diria que seria importante, porque hoje, como o senhor disse, a ilha, você tem que dar uma volta nela. A gente pode cortar ela pelo meio e, logicamente, você teria. Porque hoje o espaço que nós temos na Nova Sintra, o senhor acompanha bem, está lotado. Sim, mas veja bem. O túnel... Mas eu optaria... Mas eu optaria, porque um túnel, ele é cego. Não mora ninguém ali, não se faz nada, e é um bruta de uma despesa. Mas no começo e o término vai ter que desapropriar muita casa, aí digo. Não, lá tem que desapropriar. Tem, em São Vicente e em Santos. Mas quem vai pagar essa desapropriação? Sim, mas por prefeitura nenhuma tem esse dinheiro. Mas por que, ao invés de eu fazer túnel aí, eu não faço elevado? Porque se eu fizesse elevado por cima, eu teria a avenida servindo os dois lados. Mas é elevado por onde, Gastone? O elevado, hoje eu vou do Marapé até São Vicente e eu vou direto, por cima. É claro que é uma pista estreita. Hoje já não trânsito terrível também. Mas afogaria isso. Mas é mais barato fazer viaduto e que a conservação é a olho, é visível, e mais ainda, servindo a população direta que mora no morro. Perfeito. Manuel Rogério, diga. É muito mais lógico.
Está ansioso aí para... Não, já que eu tenho pouco tempo para falar, eu vou, e aproveitando que está aqui o Gastão e o Banha, eu vou filosofar um pouco. Eu vou dizer que ainda bem que nós estamos aqui diante de pessoas que, apesar de colocar em discussão, mas não se insurge contra a lei que está aposta. Então eu ia falar até o que Sócrates falou para Platão, que era seu discípulo. Ele falou, se os homens bons não respeitarem as leis mais, que garantia você vai ter que os homens maus vão respeitar as leis boas? Então fica aí essa filosofia para aqui terminar o programa. Muito bem. Algo a concluir depois desta filosofada? Não, eu sou um homem bom. Você... Não tenho esse problema. Mas você jogou no bicho. Jogou no bicho? Fez a fezinha, Gastão? Ainda dá tempo, hein? Eu confesso que eu seja um contraventor. Bem, tudo bem. Estamos encerrando mais uma edição do Painel Debates, com muito prazer, programa muito interessante, né? Um debate importante, empolgante aqui que a gente realiza diariamente, né? E hoje um ponto a mais aqui, sempre importante, com o nosso Manuel Rogério, com o Gastone Rigg, o nosso sempre deputado, e o vereador Banha. Obrigado aos três pela participação com a gente aqui, obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde, você sabe que a reprise é às 8 da noite e às 22 horas tem o painel regional também. Obrigado e até segunda. Tchau. Muito bem.